no início dos dias após o Éden, quando a memória do paraíso ainda sussurrava nos ventos, e a terra recém-maldiçoada gemia sob os pés do homem, nasceu o primeiro filho de Eva. Ela o chamou de Caim, pois disse: alcancei do Senhor um varão. Mas o que Eva não sabia era que esse varão traria consigo mais que suor e colheita. Ele seria a semente de uma maldição mais profunda, um arauto do exílio interior, que supera o banimento geográfico. Seu nome carregava promessa, mas sua sombra carregava profecia. Caim cresceu com os olhos voltados para o chão, para a poeira, para o barro endurecido que resistia à lavoura. Era um homem de força e de fúria contida, que aprendeu a dominar a terra, à custa de dor. Arava o solo como se tentasse extrair dele a bênção perdida que seus pais haviam deixado para trás. Cada raiz arrancada era um protesto silencioso contra Deus. Cada fruto colhido, uma tentativa de redenção feita por suas próprias mãos. Enquanto isso, Abel, seu irmão mais novo, seguia um caminho diferente. Seu nome Vapor, sopro breve, já indicava sua fragilidade e fugacidade, mas em sua aparente leveza havia profundidade espiritual. Abel cuidava de ovelhas, seres frágeis e indefesos, símbolo de sacrifício e dependência. Enquanto Caim lutava com a terra morta, Abel caminhava com a vida que respirava. Um cultivava o que não tem alma, o outro protegia o que sente dor. Então veio o dia das ofertas, um dia de entrega, um dia de julgamento oculto sob a aparência de piedade. Caim, o trabalhador da terra, separou de seus frutos talvez os mais vistosos, talvez os mais numerosos, mas não os primeiros nem os melhores. Eram obras das mãos, não do coração. Já Abel tomou os primogênitos do rebanho e ofereceu-os com a gordura, com o sangue, com a vida. Abel compreendia que a adoração exige entrega total, e não apenas esforço humano. E Deus, que sonda os rins e os corações, olhou com aceitação para Abel e sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua. O céu silenciou diante do primogênito, e o silêncio de Deus grita mais alto do que o trovão. Caim, ao perceber que sua oferta não foi recebida, não se voltou em arrependimento, mas em fúria. Sua face se fechou como um céu sem estrelas. Seu semblante caiu, revelando o que estava escondido em seu íntimo: ciúme, orgulho, ressentimento. Então Deus falou não com condenação, mas com advertência paterna: por que estás irado? E por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor não o amaldiçoou naquele momento, ele o instruiu, mostrou-lhe o caminho, deu-lhe a escolha. Mas o coração de Caim já estava mergulhado na escuridão. Caim não respondeu, ele silenciou diante da voz divina, mas dentro de si, vozes antigas e sombrias murmuravam planos de sangue. O pecado, que esperava à porta como um predador paciente, entrou e se fez senhor. A inveja de Caim se tornou o trono de um novo reino, o reino da violência entre irmãos. O campo, lugar de trabalho e colheita, seria transformado em altar profano. A terra que Caim cultivava agora clamaria contra ele. O sangue inocente mancharia o solo, e pela primeira vez, o chão se tornaria testemunha contra o homem. Ele, que oferecera os frutos da terra, agora daria à terra algo mais profundo, a vida de seu irmão. O fratricídio ainda era apenas um pensamento, mas já caminhava com ele. Era a sombra do coração não rendido, a marca do orgulho ferido. Na alma de Caim nascia algo que nem mesmo Adão e Eva haviam conhecido: o impulso de matar. E assim, o primeiro homicídio da história começava a ser tecido no silêncio entre dois irmãos. Antes que o sangue caísse, o juízo já se desenhava. Na solidão do campo, onde o vento assobiava entre os sulcos da terra maldita, e o sol lançava sombras longas sobre as pedras manchadas pelo suor de Caim, aconteceu o impensável.
mas antes que a mão fosse erguida, houve o convite. Vamos ao campo, disse Caim a Abel, não com ternura, mas com um veneno disfarçado de familiaridade. O campo era seu domínio. Ali, entre as linhas secas de lavoura, longe dos olhos do pai e da mãe, ele preparava o altar de sua ira. Não houve testemunhas humanas, só a terra endurecida, o céu em silêncio e o próprio Deus, que tudo vê. Caim se levantou contra seu irmão e ali, sob a sombra das árvores e o sussurro dos pássaros, ele golpeou a carne de Abel com a força do ódio acumulado, não uma vez apenas, não com hesitação. Foi um ato deliberado, frio, ancestral. O sangue de Abel jorrou como uma profecia em carne viva, como uma oração que não se pronunciava com palavras, mas com dor. A terra, que antes recebera o suor dos homens, agora recebeu o sangue do justo, e ao contrário do suor, o sangue clamou. A terra gemeu, e Deus ouviu, não com ouvidos mortais, mas com os olhos que sondam as profundezas da alma. O sangue falou, gritou, não por vingança apenas, mas como um testemunho eterno, que a justiça divina não dorme, que toda vida ceifada sob o peso do pecado é ouvida no trono do Altíssimo. Então veio a voz não do céu alto, mas do lugar onde Deus se encontra com os que erram. Onde está Abel, teu irmão? Perguntou o Senhor. Não porque não soubesse, mas porque desejava ouvir de Caim a verdade ou remorso. Mas o coração endurecido responde com desafio. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? A mentira não encobria o sangue. O sarcasmo não silenciava a terra. O pecado já era pai da frieza. Caim havia matado Abel, mas também assassinara sua própria consciência. E Deus falou de novo, agora com sentença. O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O grito do inocente subiu ao céu e trouxe julgamento. A partir daquele momento, a terra que antes era apenas difícil de cultivar, se tornaria estéril para Caim. Maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber o sangue de teu irmão da tua mão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Caim havia feito da terra seu altar, sua luta, sua identidade. Agora ela se rebelava contra ele. Não haveria colheita, não haveria abrigo. O chão se tornaria espelho de sua alma, endurecido, infértil, em silêncio. E mais Deus o declarou fugitivo e errante sobre a terra. Não haveria lar, não haveria repouso. Ele seria estrangeiro de si mesmo, um andarilho sem benção, sem direção, carregando um nome que o precederia como uma sentença. Diante disso, Caim clama não em arrependimento, mas em desespero. É maior a minha maldição do que posso suportar. Não lamenta o crime, lamenta o castigo. Reclama do fardo, mas não da ferida que causou. Ele teme ser morto, teme a vingança que recairia sobre ele por ter derramado o sangue. Ainda pensa como um homem que protege a si mesmo, não como quem deseja reconciliar-se com o céu. E então, no espanto da narrativa, Deus responde com misericórdia. Ele coloca em Caim um sinal, um selo, uma marca, não para honrá-lo, mas para poupá-lo. Um mistério inscrito na carne ou no espírito, que o tornaria intocável para os que viessem depois. Portanto, qualquer que matar a Caim será castigado 7 vezes mais. Não era redenção, era contenção. O primeiro assassino se tornava também o primeiro protegido não por justiça, mas por um decreto que apontava para algo maior. O tempo da justiça perfeita ainda não havia chegado. E assim, Caim partiu, deixou a presença do Senhor. Essa é a sentença mais terrível de todas. Não apenas errante na geografia, mas exilado da face divina. O homem que ouviu a voz de Deus agora caminhava sem direção espiritual. Foi habitar na terra de Nod, que significa vagando a leste do Éden. Mais do que exilado do paraíso, ele foi banido da comunhão. Carregava a marca não só do julgamento, mas do vazio. Ele construiu uma cidade,
Deu-lhe o nome de Enoque, em honra ao filho que teve. Tentou criar raízes no solo que o rejeitava, ergueu muros para abafar o clamor da culpa. Mas nenhuma muralha é capaz de silenciar o sangue derramado. Caim se tornara o arquétipo do exilado, aquele que caminha, mas não chega, que constrói, mas não edifica, que vive, mas não respira. E assim, o primeiro homem marcado carregava sobre si mais do que uma sentença. Ele era o símbolo do que acontece quando o pecado não é vencido, mas alimentado. A marca de Caim é o retrato da humanidade longe da presença de Deus, viva, mas não desperta, ativa, mas sem paz, protegida, mas vazia. Caim seguiu seu caminho, não com pressa, mas com o peso de quem carrega um mundo dentro do peito. A terra de Nod o recebeu não com acolhimento, mas com a frieza do exílio. Ele não caminhava apenas fora do Éden, ele andava fora de si. Cada passo era um lembrete de que a terra não mais lhe pertencia, e que ele também não pertencia mais a ela. A poeira levantada por seus pés era como cinza sagrada, testemunha de um altar profanado com o sangue de um irmão. Ele tentou calar o clamor do sangue com os sons da civilização. Ergueu cidades, fundou uma linhagem, criou um novo nome para cobrir o nome antigo. Batizou a cidade com o nome do filho, Enoque. Mas nenhum nome novo apaga o eco do antigo crime. A cidade, ali, não era santuário, era esconderijo. Não era promessa, era defesa. Suas muralhas não apontavam para Deus, mas para o medo. A arquitetura que Caim construiu tinha os alicerces fincados no terror de ser encontrado, morto, exposto. Era a tentativa humana de se proteger da justiça divina com tijolos de orgulho e portas de silêncio. E assim começou a linhagem dos construtores, homens que produziam ferramentas, armas, canções, técnicas. Os descendentes de Caim prosperaram em sabedoria humana, em invenções brilhantes, em domínio sobre o ferro e a arte. Mas a ausência de Deus era a assinatura oculta de tudo o que faziam. O nome de Javé não estava entre os seus louvores. Eles possuíam o mundo, mas perderam a alma. Tinham ferramentas nas mãos, mas ausência de altar no coração. Surge Lameque, descendente de Caim, o primeiro homem a tomar para si duas mulheres, desafiando o plano divino do amor em unidade. Em seu cântico sombrio, Lameque confessa ter matado um homem, e, ao invés de temor, declara ousadamente: se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. A descendência de Caim não apenas perpetua a violência, ela a glorifica. O sangue derramado, antes motivo de clamor e julgamento, agora é cantado em poesia. O mal, antes velado, agora se orgulha. A marca de Caim se espalha pela cultura, pela música, pelo desejo. E com isso, o mundo antigo caminha para a corrupção total. A história de Caim não termina com sua morte, mas com sua herança. Sua marca não foi apenas sobre a pele, foi semeada nas cidades, nas relações humanas, nas dinastias que buscaram grandeza sem Deus. O pecado de Caim foi o primeiro, mas não foi o último. Ele plantou em cada geração o fruto amargo da autonomia rebelde. Faremos nossa justiça, construiremos nosso caminho, levantaremos nossos próprios nomes. Caim é o pai de todo o sistema humano que tenta florescer longe da presença do Senhor. Mas mesmo nesse solo amaldiçoado, Deus fez brotar uma semente de esperança. Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e dele nasceu Enos. E então se diz, então se começou a invocar o nome do Senhor. A linhagem de Caim edificava cidades, a de Sete buscava o altar. Enquanto uns multiplicavam instrumentos e ferramentas, outros voltavam a erguer as mãos ao céu. E assim, a humanidade se dividia em 2 caminhos, os que carregavam marcas e os que buscavam a face. O clamor de Abel ainda não cessou. Seu sangue continua falando não por vingança, mas como prenúncio de outro sangue que viria. Porque há um sangue que fala melhor do que o de Abel, como diz a Escritura.
o sangue de Jesus. Se o sangue de Abel clamava por justiça, o de Cristo clama por perdão. Onde Caim foi marcado para errar, Jesus foi ferido para curar. Onde Caim matou por inveja, Jesus foi morto por amor. A cruz é o inverso da terra manchada, é o altar onde o sangue inocente redime os culpados. A história de Caim não é apenas um relato antigo, é um espelho. Quantos caminham hoje como ele, construindo cidades interiores para esconder suas culpas? Quantos temem a presença de Deus mais do que o vazio de viver sem Ele? A marca de Caim está nos corações que recusam a confissão, que abraçam a arrogância, que constroem sem o fundamento da graça. Mas ainda há tempo. A marca que Deus colocou em Caim foi também um sinal de que ele não desistiu da humanidade. Foi um freio ao ciclo da vingança, um lembrete de que, mesmo no juízo, há espaço para a misericórdia. Porque o mesmo Deus que perguntou a Caim onde está teu irmão, pergunta a cada um de nós, onde está tua alma? E essa pergunta continua ecoando não como acusação, mas como chamado.